O noticiário Tortuga de hoje foca naquilo que define o futuro do seu lote, a genética. E para falar sobre as tendências desse mercado e o avanço da inseminação artificial, recebemos o presidente da Asbia, Luiz Adriano Teixeira. Vamos discutir como a IATF e o uso de touros provados estão transformando o bezerro de hoje no boi de alto valor de amanhã. É tecnologia na genética aliada à tecnologia na nutrição que estão mudando a cara da nossa pecuária. E para a gente conversar sobre inseminação artificial, nós recebemos agora o Luiz Teixeira, presidente da Asbia. Obrigado por participar aqui com a gente desse noticiário Tortuga. Não, obrigado você, Caio, por ter convidado a Asbia a participar junto com o noticiário Tortuga. Vai ser um prazer trocar essa informação. Genética e nutrição caminham juntos, né? Com certeza. E hoje eu queria que a gente começasse aqui essa nossa conversa, Luiz, falando um pouco sobre o ano de 2025. Quais os dados que a Asbia traz sobre o setor de inseminação artificial na nossa pecuária brasileira? Só números positivos. Claro que a pecuária como um todo, se a gente vai olhar em novembro até o Brasil, pelos dados do USDA, foi publicado que superou a produção de carne em relação aos Estados Unidos. E claro que a inseminação genética utilizada em 2025 não foi a mesma carne vendida, mas isso mostra todo o potencial do mercado brasileiro, o potencial você que está nos assistindo, você tem de participar desse mercado. Pecuária são ciclos, no final das contas, carne, leite, pode ter um valor agregado, mas são commodities. E o que a gente viu ao longo do ano de 2025 foi uma retomada de crescimento de todo o mercado de genética, tanto em gado de corte, como em gado de leite também. Mesmo que no gado de leite a gente apresentou agora nos últimos semestres, fechamento de 2005, preços negativos ou os preços caindo de pago ao leite ao produtor, mas se a gente olhar o número das Asbia de genética, o mercado cresceu também. Acima de 2 dígitos, próximos aí de 2 dígitos. Então mostra, primeiro, a preocupação do pecuarista, você que está nos assistindo, que realmente a genética é um insumo para ele aumentar a rentabilidade, aumentar a eficiência dentro da fazenda. E na pecuária de alta, todo mundo viu ano 2005, retomada dos preços de bezerro, o boi gordo muito firme, então a gente está entrando realmente, definitivamente, em um novo ciclo de alta. Isso também se reflete dentro do humor de toda a cadeia, também acima de 2 dígitos o crescimento da pecuária de corte, na Asbia no nível de genética. Quem conhece da história da pecuária brasileira sabe que a inseminação artificial ela participou de uma forma muito forte do crescimento da nossa pecuária, justamente por conta da IATF, dentre várias outras técnicas aí que a inseminação colocou na pecuária, que a gente teve esse boom de crescimento. A gente ainda tem muita oportunidade ainda, Luiz? A gente tem muita oportunidade. O Index Asbia, que mede a genética colocada ao mercado, tanto em doses de leite, doses de corte, já tem mais de 40 anos. Se a gente olhar 40 anos atrás, o mercado era de menos de 2 milhões de doses. Então, fechando esse ano agora, 2025, 2024, 2023, os últimos 3 anos, acima de 20 milhões ou um pouquinho, 24, 23, um pouco abaixo de 20 milhões, agora já acima de 20 milhões de doses. Esse crescimento, claro, a tecnologia, então o IATF, os protocolos ajudaram isso, mas se a gente olhar num universo de mais de 80 milhões de fêmeas no Brasil, fizer uma conta rápida, em gado de corte, 2 doses por prenese, em gado de leite, 2,5, mas vamos simplificar para facilitar para o amigo que está nos assistindo aí, 2 doses em 80 mil seriam 180 milhões de fêmeas, seriam um mercado de 160 milhões de doses. Nós estamos falando do mercado na faixa dos seus 22, 23 milhões de doses. Então, o potencial de crescimento e você fazer parte desse potencial junto com a gente é enorme ainda, Caio. Isso é uma oportunidade não só para o setor de inseminação, mas como também para aqueles produtores que estão ali trabalhando com genética. O mercado vai precisar cada vez mais de touros qualificados para isso. Sem sombra de dúvida, não tem como a gente aumentar o uso da adoção de tecnologia, seja através de inseminação artificial, seja através de embrião, se a gente não tiver a fonte, Então, os touros melhoradores, o resultado dos programas de melhoramento genético, dos fazendeiros de alta tecnologia, que fazem há décadas já um programa de melhoramento genético, estão crescendo junto com o mercado da Asbia também, então com certeza, mas também produtor. A gente vê que o produtor tem cada vez mais utilizado e vendo a tecnologia como investimento e retorno, não somente custo de produção. Isso puxa toda a cadeia, não só a parte de genética, mas nutrição, sanidade. Com certeza vocês também veem isso dentro da Tortuga, o aumento realmente da adoção de tecnologia. E não adianta nada você dar uma melhor nutrição,
uma melhor saúde animal para o animal se ele não tiver um motor para responder. Isso vem com a genética. Do mesmo lado, também não adianta produzir um animal de melhor qualidade, de potencial de ganho de peso, de produção de leite, se ele não comer bem. Então tudo isso anda casado e com isso faz com que o produtor que está nos assistindo, que é o que move essa pecuária, faça mais dinheiro no final do mês. Eu ia te perguntar, trazer essa questão justamente aqui na nossa conversa. Como o produtor pode olhar para a inseminação artificial como um investimento e não como um custo na sua produção? Se a gente olhar todos os insumos utilizados dentro da cadeia de produção, e não é porque eu estou falando como Asbia, mas a gente faz parte, né? A genética ela é menos de 2% do custo de produção. E ela, o que a gente fala também, é um investimento cumulativo. Se um produtor hoje começar a inseminar hoje, utilizar os touros, que a gente acabou de falar agora no nosso papo, das melhores genéticas do mercado, produzir sua próxima novilhas de reposição da próxima geração e parar de inseminar no outro ano, aquelas novilhas continuam lá. Então aquela genética ele já incorporou no seu rebanho e ele vai colher o fruto dela todos os anos. Independente se ele aplicar um medicamento ou um promotor, alguma coisa de saúde animal, ele vai ter a resposta, mas se ele deixar de aplicar, ele não tem mais aquela resposta, a genética não. E se você fizer a conta, ele é o menor investimento dentro de toda a cadeia de produção. Mas, de novo, não adianta fazer só um investimento em genética. Tem que vir acompanhado da genética, nutrição, manejo e sanidade. E hoje a gente sabe dos desafios do pecuarista dentro da porteira. Quando ele fala assim, não, quero começar a colocar então inseminação artificial aqui no meu rebanho, vou colocar essa técnica aqui na minha fazenda. Quais os passos que ele deve seguir para ele ter bons resultados aí na prenhez? Ele pode entrar em contato com a Asbia, né, asbia.org.br, lá você vai ter as empresas que são sócias da Asbia, e aí saber quem que é a empresa, o representante comercial, o técnico que está mais próximo da sua fazenda, mas também, se ele entrar no site da Asbia, em contato com a gente, eles têm um manual de inseminação, a gente também tem isso, como que ele pode, se não insemina, como ter acesso a essa tecnologia, né? Então, entre em contato com a gente, vai ser um prazer, através da Asbia, a gente atender com o manual de inseminação, de IATF, ou direcionar uma dos nossos associados e com isso você fazer parte da pecuária de tecnologia. Claro que é importante o produtor olhar para o lucro que a inseminação artificial traz, mas quais outros benefícios isso também pode agregar para ele? Isso é muito importante, né? E a gente costuma falar que a sustentabilidade começa com a genética, né? É o insumo que está no começo da cadeia de valor. Isso não é, pode às vezes quando a gente fala, não, isso é muito distante da realidade brasileira, mas no mundo como um todo não é. Se a gente olhar a Europa, começar os Estados Unidos, a Europa até mais avançado, várias legislações, né? A própria legislação agora de rastreabilidade da Europa, ou de pegada de carbono, já falando bastante nos Estados Unidos, isso vai chegar no Brasil e já chega, na verdade, nas grandes empresas de proteína, por exemplo, brasileiras que são mundiais, né? Então, cada vez mais o produtor, o consumidor final, quer saber a origem e quer realmente ter acesso a uma proteína, um leite ou uma carne que utilizou menos recursos naturais. Se você comparar dois animais, que é oriundo da genética, com nutrição, sanidade, e um que não tem essa genética melhoradora, ele vai comer muito mais para alcançar o mesmo peso, ele vai ter que demorar muito mais velho para alcançar o mesmo peso de abate. Então ele vai acabar consumindo mais tempo de fazenda, de vida, de pasto e tudo mais do que o animal melhorado geneticamente, seja comercial também. O pecuarista sabe quanto custa uma diária de um animal na fazenda. Exatamente. Então, ele economicamente é viável, mas ele também está diminuindo a pegada de carbono. Então, é um ganha-ganha para todos os lados. E nós estávamos conversando aqui, inclusive, sobre informação, que é algo que o pecuarista precisa, né, ter acesso. Como a Asbia trabalha hoje para levar essa informação, como você falou, inclusive, do manual aí de boas práticas para a inseminação artificial, como vocês têm trabalhado para levar essas informações para o pecuarista e deixá-los cada vez mais a par aí de todo o cenário, de todo o modelo de inseminação artificial que a gente precisa colocar na nossa pecuária hoje? Além de você ter o acesso ao manual, as empresas, você entrando no novo portal da Asbia, né? A gente está conectando com os programas de melhoramento genético, as associações de raça. Então, através da Asbia, você vai poder ter muito mais informação técnica. O que é uma avaliação genética? Eu quero saber de Nelore quem são os programas de melhoramento genético que hoje tem no Brasil. Eu quero entender essa tal das DEPs, o que é essa genética. Você não precisa ficar googando por aí, para dizer mais simples para você que está nos assistindo. Vai entrar no portal da Asbia e você vai ter acesso a tudo isso num único portal, num único lugar.
Muito bom saber, muito bom trazer essa informação aqui para quem acompanha o Noticiário Tortuga. Muito obrigado mais uma vez, Luiz, e bom trabalho para vocês na Asbia. Obrigado, Caio, obrigado. E provavelmente um convite a você. Realmente utilize a tecnologia, né? Comece na inseminação, mas a nutrição, a sanidade, que realmente você vai ter uma pecuária mais lucrativa. Um abraço. Gostou do nosso programa de hoje? Então inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder os nossos novos episódios, que são de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra aqui no nosso próximo programa.